galera, aqui é o Joseil. Hoje eu vou fazer uma pergunta sobre luz. A luz é onda ou é partícula? E a outra pergunta é, a luz exerce pressão? Já eu mando a resposta, hein? Comenta aí. Valeu! A luz é antiga. Desde o século XVII, alguns físicos como Isaac Newton defendiam que a luz era formada por corpúsculos, ou seja, a luz era partícula. Mas, neste mesmo século, alguns físicos e matemáticos como Euler e Young, Robert Hooke, Descartes, eles acreditavam que a luz era onda. Mas quem provou que a luz era onda foi o experimento de Thomas Young, que é o experimento de duas fendas, onde a gente passa a luz por duas fendas de uma fonte só e o que esperava era apenas uma faixa luminosa, mas não, a gente encontra uma franja de interferência. Isso comprova que a luz é uma onda. Porém, no século XX, Albert Einstein mostrou pelo efeito fotoelétrico, inclusive ganhou um prêmio Nobel em 1921 por isso, que a luz também é partícula. Ou seja, quando a luz incide no metal, ela consegue arrancar elétrons, comportando-se como pequenos pacotes de energia que nós chamamos de fótons. Então a resposta é essa, a luz é onda e partícula, depende de qual experimento você realiza. Isso se chama comportamento dual da luz. Valeu, galera! Galera, segundo a resposta sobre pressão da luz, vou utilizar um radiômetro solar, ou radiômetro de Crookes, que é um dispositivo dentro de uma esfera de vidro onde a pressão é muito baixa, vácuo não existe. As lâminas são pintadas de preto de um lado e são metálicas do outro. Ou seja, um lado é um bom absorvedor de calor e o outro é um bom refletor. Sem a incidência de radiação solar, este experimento mostra que as lâminas estão paradas. Agora vamos verificar e ver qual é o engano histórico sobre isso. Vamos levá-lo ao Sol. Como podemos notar, na presença da radiação solar, as hélices começam a girar, no sentido de preto sendo empurrado e o mais claro sendo puxado. Sabemos que a onda eletromagnética possui momento linear. Isto levaria a pequenas colisões de fótons com a superfície, empurrando a placa e causando a rotação. Porém, veja que a rotação está no sentido oposto ao qual deveria girar. Enquanto o lado escuro absorveria uma quantidade maior de partículas, o lado claro refletiria, ou seja, gerando uma variação da quantidade de movimento maior do lado claro. Porém, a rotação está no sentido oposto, como se a força maior, a diferença de pressão, fosse exercida sobre o lado escuro, o que não bate com as colisões e segundo a lei de Newton. Esse dispositivo foi construído justamente para provar a pressão da luz. Mas hoje sabemos que isso é um erro histórico, Então, a princípio, achava-se que essas partículas empurrariam as pás. O experimento simples pode derrubar essa afirmação. Se você diminuir o vácuo no interior da esfera, a rotação deveria ser mais fácil de ocorrer. E isso não acontece, porque a gente estaria eliminando o atrito com o ar, o gás que tem ali dentro, mesmo que rarefeito, tornando uma força menor de atrito. Aí quebra então a primeira afirmação de que as partículas estão empurrando as placas. Uma explicação termodinâmica também foi utilizada. Com o efeito do moinho de luz é um fenômeno do gás, sua explicação à primeira vista poderia ser dada de modo bem simples. O lado escuro absorve mais calor da radiação infravermelha do que o lado claro. Por conseguinte, o gás rarefeito próximo do lado escuro estaria mais quente do que do lado claro. A pressão do gás do lado escuro aumentaria com a sua temperatura, provocando uma força maior do lado escuro do que do lado claro. Essa força faria o catavento girar na direção observada. Esse resultado pode ser obtido quantitativamente analisando a pressão exercida pelas moléculas, que é proporcional ao momento transferido em uma colisão contra uma superfície. Porém, isso ocorre no vácuo do espaço. Então, é uma explicação, a princípio, de discussão, mas não é a real explicação. Quem deu a real explicação foi Maxwell, utilizando o experimento de Leonard. Então, em um trabalho anterior, Reynolds havia mostrado que se a face de uma placa porosa é mantida mais quente, a interação entre as moléculas do gás e a parede porosa é tal que o gás flui da face mais fria para a face mais quente. Isso geraria uma diferença de pressão. Experimentos mostraram na década de 20
que as extremidades dessas pás se comportam como uma placa porosa, gerando uma diferença de pressão e fazendo com que a hélice gira. A resposta, então, sobre a minha pergunta é: a luz exerce pressão? Sim, a luz exerce pressão porque ela tem momento linear. Porém, esse experimento é inconclusivo, pois a hélice está girando no sentido oposto ao qual deveria, e a explicação só foi dada por Maxwell e Leonard alguns anos mais tarde. Valeu, galera!